Princípios, Ray Dalio. Fundador da Bridgewater Associates, Ray Dalio é um dos 100 homens mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes. Neste livro, o autor compartilha os princípios que o levaram ao sucesso com a criação do maior e mais bem-sucedido fundo de investimento livre, hedge, do mundo, e como construiu e implementou, em conjunto com outros membros de sua organização, a filosofia da meritocracia das ideias. Sobre o autor. Em 1993, Ray Dalio, presidente do que hoje é o maior fundo de investimento livre, hedge, do mundo, a Bridgewater Associates, recebeu um memorando assinado por seus 3 principais gestores que foram surpreendentemente honestos em sua avaliação a respeito de Ray. Foi uma espécie de revisão de desempenho e não de um jeito bom. Depois de mencionar seus atributos positivos, eles explicaram os negativos. Disseram que Ray às vezes diz ou faz coisas aos funcionários que os faz se sentirem incompetentes, desnecessários, humilhados, oprimidos, depreciados, pressionados ou maus. Se ele não administrasse bem as pessoas, o crescimento seria atrofiado e todos seriam afetados. Para Dalio, a mensagem foi devastadora. Este memorando fez com que ele repensasse como abordava as pessoas e o ajudou a começar a desenvolver uma cultura única e controversa dentro de sua empresa, baseada em uma série de princípios que colocam a transparência radical acima de praticamente tudo. Ele queria encontrar uma maneira da qual as pessoas ultrapassassem suas próprias barreiras do ego, colocassem seus pensamentos honestos na mesa e, mesmo quando as divergências permanecessem, não ficassem com raiva e aprendessem a superá-las. Todo este processo fez com que Ray desenvolvesse princípios para que as pessoas tivessem um senso de humildade e introspecção maior e uma capacidade de se abrir para apreciar críticas pontuais e usá-las para melhorar. Como os princípios surgiram? Com o amadurecimento e o tempo, Ray passou a lidar de maneira mais tranquila e analítica com os problemas e traumas que vivenciou. Com isso, aprendeu que, mesmo sendo inéditos para ele até então, a maioria havia ocorrido com outras pessoas em outras épocas e lugares. Isso o fez criar profunda admiração pelo estudo de história, uma ânsia pela compreensão universal do funcionamento da realidade e o desejo de construir princípios atemporais e universais para lidar com a vida. Ele percebeu que, apesar de não ser perfeita, a realidade é aquilo com que precisamos lidar, de modo que seja mais produtivo tratar problemas ou frustrações de maneira direta, em vez de ficar reclamando. Passou a compreender que esses encontros eram meios de testar seu caráter e sua criatividade. Passou a vivenciar os momentos dolorosos de maneira radicalmente diferente. Em vez de se sentir frustrado ou arrasado, encarava a dor como um lembrete da natureza de que existe um aprendizado mais importante. Aos poucos, isso se tornou uma espécie de jogo para ele. Quanto mais jogava, melhor ele se tornava, menos dolorosas as situações passavam a ser, e mais gratificante se tornava o processo de refletir, desenvolver princípios e ser recompensado. No começo de sua carreira, ele admirava pessoas extraordinariamente bem-sucedidas e acreditava que o sucesso delas tinha a ver com o fato de serem extraordinárias. Depois de conhecê-las, percebeu que, como ele e todo mundo, elas cometem erros, lutam para vencer suas fraquezas e não sentem que sejam particularmente especiais ou grandes. Elas não são mais felizes e batalham tanto quanto a maioria das pessoas. Com o tempo, concluiu que a satisfação não está em atingir as metas, mas em lutar bem. Graças a todo esse aprendizado, fez tudo o que queria, foi a todos os lugares que queria, conheceu quem queria, conseguiu tudo o que queria, teve uma carreira fascinante e o mais gratificante, muitas relações maravilhosas. Vivenciou tudo de não ter nada a ter muito e de não ser ninguém a ser alguém. Então compreendeu a diferença. Embora seu processo tenha sido de crescimento, entendeu que os benefícios de ter muito e de estar no topo nem de longe são tão grandes quanto a maioria das pessoas imagina. Ter o básico, uma boa cama para dormir,
boas relações, boa comida e bom sexo é da maior importância. E essas coisas não ficam muito melhores quando você tem muito dinheiro, nem muito piores quando você tem menos. As pessoas que se encontram no topo não são necessariamente mais especiais do que aquelas que estão no fundo ou no meio. Seu desejo de ter sucesso deu lugar ao desejo de ajudar aos outros. Isso se tornou a sua luta. Está claro que no começo ele não sabia de nada disso. Só foi atrás das coisas que queria. Mas o tempo o fez evoluir esse raciocínio. E agora compartilha seus princípios para ajudar a todos a evoluírem também. Percebeu que transmitir conhecimento é como transmitir uma carga genética. O DNA do indivíduo é mais importante do que o indivíduo em si, uma vez que a existência atravessa gerações. Sua tentativa com este livro é de ajudar outras pessoas a serem bem-sucedidas, ou ao menos ensiná-las a extrair o máximo de cada gota de esforço empregada. Princípios de vida. Ter uma excelente qualidade de vida depende de 1. Saber quais são as melhores decisões. 2. Ter a coragem de tomá-las. Como as situações se repetem várias vezes ao longo do tempo, um conjunto relativamente pequeno de princípios ponderados permite que você lide com praticamente tudo o que a realidade coloca em seu caminho. De onde eles virão importa menos do que usá-los de maneira consistente e que nunca se pare de refiná-los e aprimorá-los. Para adquirir princípios eficientes, é essencial que você aceite a realidade e lide bem com ela. Não caia na armadilha comum de desejar que ela funcione de outra forma, ou que suas circunstâncias sejam diferentes. Em vez disso, aceite as coisas como são e busque eficiência para lidar com elas. A vida, no fim das contas, nada mais é que extrair o melhor das circunstâncias em questão. Isso inclui ser transparente com os seus pensamentos e aceitar de mente aberta os feedbacks dos outros, o que aumentará de forma considerável o seu aprendizado. Ao longo da jornada, os fracassos serão inevitáveis. Porém, é importante estar ciente de que eles podem ser o impulso que alimentará sua evolução pessoal ou sua ruína, dependendo de como você reagir a eles. A evolução é a maior força no universo e que todos evoluímos basicamente da mesma forma. Trata-se de uma série de ciclos que vão para cima na direção do aperfeiçoamento constante. Ficam no mesmo plano ou espiralam para baixo, em direção à ruína. Você determinará o formato dos seus. O processo evolutivo, portanto, pode ser descrito como um processo de 5 etapas para conseguir aquilo que se quer. São eles: estabelecer objetivos, identificar e não tolerar problemas, diagnosticá-los, criar planos para contorná-los, realizar as tarefas exigidas. O importante é ter em mente que ninguém consegue fazer todas as etapas bem, mas que é possível confiar na ajuda dos outros. Pessoas com habilidades distintas trabalhando bem em equipe criam as máquinas mais aperfeiçoadas para produzir conquistas. Se estiver disposto a confrontar a realidade, aceitar a dor que vem com isso e seguir o processo de 5 etapas, você estará no caminho do sucesso. A maioria das pessoas não consegue fazer isso por insistir em decisões ruins que poderiam facilmente ser corrigidas com distanciamento. Capacidade de analisar a situação de forma objetiva e ponderação de opiniões. Por isso, cultive uma mente aberta ao extremo. As maiores barreiras que nos impedem de fazer isso bem são o ego e os nossos pontos cegos. A barreira do ego é o desejo inato de sermos capazes e de que os demais nos reconheçam como tal. Já a dos pontos cegos resulta de vermos as coisas por meio de lentes escuras. As duas podem impedir que assimilemos as coisas como de fato são. O mais importante antídoto contra isso é ser uma pessoa de mente aberta, motivada pela preocupação genuína de que talvez não esteja vendo as escolhas da melhor maneira. É ser capaz de explorar diferentes pontos de vista e diferentes possibilidades sem deixar que o ego e os pontos cegos bloqueiem o caminho. Isso exige a prática do desacordo respeitoso, que é o processo de buscar indivíduos brilhantes que discordem de você e procurar enxergar a situação pelos olhos deles, a fim de obter uma compreensão mais profunda. Essa metodologia aumenta as chances de tomar boas decisões e gera um conhecimento valioso.
A capacidade de aprendizado também é exponencialmente aumentada quando abrimos a mente e praticamos o desacordo respeitoso. Ter a mente muito aberta exige que você seja capaz de avaliar com precisão suas forças e fraquezas, bem como as dos outros. Nesse ponto entra um aprendizado sobre o funcionamento do cérebro e as diferentes avaliações para contratação que podem auxiliar esse estudo. Para extrair os melhores resultados de si e dos outros, compreenda que os circuitos das pessoas são bem distintos. Resumidamente, aprender a tomar as decisões melhores e criar a coragem necessária para tanto vem de ir atrás do que você quer, fracassar e refletir profundamente, mudar/evoluir para se tornar mais capaz e audacioso. Você pode fazer tudo isso sozinho, porém, se entendeu alguma coisa a respeito de ter a mente aberta, a esta altura já deve estar claro que não irá muito longe sozinho. Todos precisamos da ajuda de outros para triangular opiniões. Além de ajudar a obter melhores resultados, isso melhora nossa capacidade de enxergar as próprias fraquezas com objetividade e compensá-las. Acima de tudo, nossa vida é afetada pelas pessoas ao redor e pela maneira como interagimos com elas. Sua capacidade de conseguir o que quer trabalhando em uma equipe com objetivos semelhantes é muito maior do que a de obter êxito sozinho. Aplicando princípios em sua vida. Abrace a realidade e lide com ela. Dor mais reflexão igual a progresso. Esta parte empresta ideias do estoicismo. Você deve possuir seus resultados e ponderar as consequências de segunda e terceira ordem de suas ações. Use o processo de 5 etapas para obter o que você quer da vida. Tenha objetivos claros. Identifique os problemas. Atinja as causas principais. Elabore um plano e prossiga até a conclusão. Tenha uma mente radicalmente aberta. Reconhecer a barreira do seu ego e seus pontos cegos é a chave para o progresso. A mente aberta e radical pode ser praticada intencionalmente, assim como discordâncias ponderadas. Entenda que as pessoas são conectadas de maneira muito diferente. Têm diferentes tipos de personalidade, em particular o indicador de tipo Myers-Briggs, que Ray Dalio trabalhou rigorosamente no processo de contratação da Bridgewater. Coloque as pessoas certas nas funções certas para apoiar as metas que você está tentando coletivamente estabelecer. Aprenda a tomar decisões efetivamente. Reencontre a ideia de pensar em sua tomada de decisão como cálculos de valor esperado. Ray dá um passo adiante e aconselha que você converta seus princípios em algoritmos e faça com que um computador tome decisões ao seu lado. A maior ameaça à boa tomada de decisão são as emoções prejudiciais. Portanto, não substitua demais o computador. Princípios de trabalho. Nós trabalhamos em equipe para conseguir 3 coisas. 1. Alavancagem para realizar as missões que escolhemos de um jeito melhor e mais significativo do que conseguiríamos fazer sozinhos. 2. Relações de qualidade que juntas contribuam para uma comunidade excelente. 3. Dinheiro que nos permite comprar o que precisamos e desejamos. Como a importância relativa desses 3 aspectos varia de pessoa para pessoa, cabe a você determinar a quantidade de cada um e a combinação desejada. O mais importante é estar ciente de que eles se apoiam mutuamente. Se quiser realizar sua missão, será muito melhor para você ter relações de qualidade com profissionais comprometidos com ela e os recursos financeiros necessários. Da mesma forma, se quiser ter uma comunidade de trabalho excelente, você precisará de uma missão compartilhada e dos recursos financeiros. Já se quiser faturar o máximo de dinheiro possível, precisará ter objetivos claros e relações fortes. Ray compartilha a abordagem que funcionou em sua organização, uma meritocracia de ideias na qual trabalho e relações relevantes são o objetivo, e sinceridade e transparência radicais os meios de atingi-los, para que, se for o caso, você possa decidir o que lhe seja útil. De todas as abordagens relacionadas ao processo decisório, a melhor é a meritocracia de ideias. É quase óbvio demais para ser preciso dizer, mas saber o que você pode ou não esperar de cada pessoa e saber o que fazer para garantir que as melhores ideias vençam é a melhor maneira de tomar decisões.
Em quase todos os casos, o processo decisório baseado na meritocracia de ideias é melhor do que os tradicionais processos autoritários ou democráticos. Isso não é apenas teoria. Apesar de a perfeição ser uma utopia, existe sim a excelência e não há muita dúvida de que os resultados da meritocracia de ideias foram excelentes para a Bridgewater durante mais de 40 anos. Como essa abordagem pode funcionar igualmente bem na maioria das organizações? A grande questão é: você quer trabalhar em uma meritocracia de ideias? Se sim, qual é o melhor jeito de fazer isso? Esse sistema exige que as pessoas façam 3 coisas. 1. Exponham diante de todos seus pensamentos sinceros. 2. Tenham desacordos respeitosos na forma de diálogos de qualidade, nos quais os indivíduos aprimorem seu pensamento em busca das melhores respostas coletivas possíveis. 3. Sigam as instruções desse sistema para superar os desacordos restantes, tais como o processo decisório ponderado pela credibilidade. Embora não tenha que operar exatamente segundo um modelo específico, em geral, uma meritocracia de ideias precisa seguir essas 3 etapas. Porém, trabalhe para implementar a meritocracia de ideias e estabeleça o que funciona para você ao descobrir quais são as concessões possíveis e criar os princípios para lidar com elas. No caso de Ray Dalio, ele queria ter trabalho e relações relevantes e acreditava que para consegui-los era necessário ser radicalmente sincero e transparente. Quando partiu em busca disso, se deparou com problemas que o forçaram a fazer escolhas. Ao passar para o papel o modo como fez tais escolhas, conseguiu dar forma aos seus princípios, e isso o levou a delinear a meritocracia de ideias da Bridgewater junto com seus colegas de trabalho, de modo que funcionasse bem para todos. Ao encontrar os próprios obstáculos, talvez você queira consultar de novo esses princípios, já que são grandes as chances de que tenha deparado com eles também, lutado para aprender a lidar com eles e estabelecido o seu raciocínio em princípios, e então escreva os seus próprios princípios. Obviamente, a capacidade das pessoas de influenciar como o seu grupo trabalha varia. Contudo, se quiser trabalhar tendo por base uma meritocracia de ideias, é possível fazer isso ao seu modo, talvez ajudando a formatar sua organização de cima para baixo, talvez escolhendo a organização certa para você, ou talvez simplesmente aplicando a meritocracia de ideias no seu ambiente de trabalho atual. Independentemente da sua posição, você sempre pode tentar abrir sua mente e ser assertivo, além de pensar na credibilidade que você e os demais têm na hora de decidir o que fazer. Acima de tudo, 1. Transforme o seu trabalho e a sua paixão em uma coisa só. 2. Faça parte de uma equipe que lute em prol da missão comum de produzir as recompensas anteriormente mencionadas. 3. Saboreie tanto as lutas quanto as recompensas. 4. Aprimore-se depressa. Contribua de forma significativa para a evolução do todo. Aplicando princípios em seu trabalho. Tenha uma cultura em que todos tenham o direito de entender o que faz sentido, e ninguém tenha o direito de ter uma opinião crítica sem se manifestar. Não há nada a temer em saber a verdade. Cultive trabalho significativo e relacionamentos significativos. Aprecie pessoas honradas que são capazes e o tratam bem, mesmo quando você não está olhando. Crie uma cultura na qual seja correto cometer erros, mas inaceitável não aprender com eles. Os erros são uma parte natural do processo evolutivo. Portanto, preocupe-se em alcançar os objetivos coletivos e não em ter uma boa aparência. Seja autorreflexivo quando sentir dor e observe os padrões de erros para ver se eles são produtos de fraquezas no sistema. Fique em sincronia. Os conflitos são essenciais para ótimos relacionamentos, porque acabam levando ao alinhamento de princípios e à resolução de diferenças. Mantenha a mente aberta, saiba como entrar em sincronia e discordar bem. Credibilidade. Pondere sua tomada de decisão. Você deve ter um peso maior para as opiniões de pessoas mais confiáveis em sua árvore de decisão. Ter uma meritocracia de ideias eficaz exige que você entenda o mérito das ideias de cada pessoa.
Reconhecer como ir além das divergências, os princípios não podem ser ignorados por mútuo acordo. Uma vez tomada a decisão, todos devem se apoiar, mesmo que os indivíduos ainda possam discordar. Contrate corretamente, porque as multas por contratar de forma errada são enormes. Ao contratar, você deve combinar a pessoa com o design da sua organização. Contrate bem, prestando atenção ao histórico das pessoas, e contrate aqueles com quem você deseja compartilhar a sua vida. Lembre-se de que consideração e generosidade são mais importantes que dinheiro. Treine, teste, avalie e classifique constantemente pessoas. Todo mundo passa por uma evolução pessoal ao longo do tempo. Seu trabalho é fornecer feedback constante e avaliar com precisão, não com gentileza. Faça o processo aberto, evolutivo e interativo. Ao julgar alguém, veja como eles operam e se essa maneira de operar os define para o sucesso em sua organização. Finalmente, treine, proteja ou remova pessoas. Não os reabilite, não abaixe a guarda. Comunique claramente o plano, tenha métricas claras, atribua responsabilidades claramente, responsabilize a si mesmo e ao seu pessoal e trate todos adequadamente. Perceba e não tolere problemas. Seja muito específico sobre os problemas e não tenha medo de consertar as coisas difíceis. Diagnosticar problemas para obter as causas. Faça o diagnóstico continuamente e mantenha um resultado constante. Para diagnosticar bem, faça as seguintes perguntas. O resultado é bom ou ruim? Quem é responsável pelo resultado? Se o resultado for ruim, a parte responsável é incapaz ou o projeto é ruim. Seja entusiasmado e pense sobre como suas tarefas se conectam aos seus objetivos. Use listas de verificação. Dê tempo para a renovação e não fique frustrado. Insights. Reconheça que as pessoas são construídas de maneira muito diferente. Avalie as pessoas com precisão e não gentilmente. Faça um diagnóstico para entender que os problemas são sintomáticos. Reconheça o poder de saber como lidar com o desconhecimento. Enfrente seus objetivos metodicamente. Lembre-se, a verdade radical é importante para as avaliações de desempenho. Neste livro, você aprendeu que Ray Dalio agiu meticulosamente ao longo de anos de aprendizado e com muitas falhas. Mas foram elas que o ajudaram a construir essa empresa tremendamente bem-sucedida e a viver uma vida boa. Porém, para isso, adotou princípios que desenvolveu ao longo dos anos. Aprendeu que os princípios são armas poderosas na luta contra o pensamento errado. Que a verdade radical e a transparência são duas das ideias mais importantes para o desenvolvimento de uma organização. E que grandes empresas usam princípios para criar ambientes onde as melhores ideias vencem.